essa preocupação que nós temos que ter com nossos níveis de colesterol. Está aqui comigo o Dr. Maurício Paes Landim, que é médico cardiologista. Dr. Maurício, bom dia. Bom dia. A gente viu aí uma farta refeição, mas... E aí o personagem dizia na matéria, eu estou comendo aqui o ovo frito, estou comendo a panelada, mas depois eu faço a minha caminhada. Resolve isso, doutor? Em parte, né, Nádia? A atividade física é importante, a alimentação hoje faz parte de o que a gente chama de estilo de vida. Então, você deve realmente ter uma preocupação muito grande com o que você come e deve também não se preocupar só com o que você come. Você deve ter todo um estilo de vida para controlar os fatores de risco que levam ao infarto, ao derrame, que inclui atividade física, controle do estresse, o hábito de fumar, abster-se do fumo, por aí vai. Qual é a participação real do nível de colesterol elevado em doenças cardiovasculares e que estariam relacionadas às mortes, essas 320 mil mortes por ano no país? As doenças cardiovasculares hoje são as principais causas de morte no nosso mundo atual, né? Se você tiver a curiosidade de ir ali no pronto-socorro, nosso principal pronto-socorro, HUT, grande parte, se não a maioria das pessoas que estão lá internadas, na urgência, estão por doença cardiovascular, onde predomina o acidente vascular cerebral e o infarto do miocárdio, né? Então, o colesterol é um fator de risco para essas doenças. É a doença do envelhecimento, né? A população está envelhecendo cada vez mais, porque as doenças infecciosas estão cada vez mais sob controle. Então, as doenças cardiovasculares e os acidentes de trânsito são a doença do mundo moderno. O senhor falou que é a doença do envelhecimento. Os jovens precisam se preocupar com colesterol alto? E aí eu lembro das crianças que estão ficando obesas e há uma preocupação muito grande com a qualidade de vida dessas crianças, com o que elas estão ingerindo, inclusive com os hábitos que elas estão formando e como elas vão acumulando esse processo ao longo da vida para podendo ter uma doença cardíaca mais tarde, uma doença cardiovascular provocada pela alimentação errada. Sim. A preocupação com os níveis de colesterol deve começar com os pais ainda na fase escolar da criança, né? Então, você deve ter essa preocupação com a alimentação. Inclusive, hoje em dia já tem colégios aqui em Teresina, escolas, fornecendo lanches escolares orientados por nutricionistas. Ou seja, o hábito alimentar saudável deve começar na infância, na mais tenra idade. E o jovem deve se preocupar também com o seu colesterol, porque se ele não tiver essa preocupação, esses níveis elevados de colesterol por toda uma vida, ao longo de décadas, pode sim trazer sérias consequências na meia-vida ou já no envelhecimento com os acidentes vasculares cerebrais. É importante a realização de exames periódicos para avaliar o nível de colesterol? Sim. Um simples exame de sangue já me dá essa realidade do que está acontecendo comigo? Sim, exame de sangue esse que pode ser feito até em casa mesmo, através de kits próprios para a dosagem do colesterol. Então, você precisa, a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda em seus consensos que a partir dos 18 anos, todo mundo deve ter conhecimento do seu nível de colesterol. E aqui é importante frisar que não só o colesterol total, mas sim as frações do colesterol, que são os verdadeiros responsáveis pela aterosclerose, que é o entupimento do vaso sanguíneo por gordura. Principalmente o LDL que nós vimos no caso, né? Que é o mau colesterol. O LDL ele serve de meta, inclusive, de tratamento. Então é muito comum as pessoas chegarem ao consultório preocupadas, meu colesterol total está elevado. Precisamos saber as frações, é importante isso, os médicos devem pedir as frações, porque é baseado nessas frações que nós vamos planejar o nosso tratamento. Doutor Jorge diz, ovo faz mal à saúde? O ovo já foi o vilão, certo? Por quê? O ovo ele tem uma grande concentração de colesterol, principalmente a gema do ovo. Mas nós sabemos hoje que a grande parte do colesterol elevado no nosso sangue vem de produção endógena, ou seja, o nosso fígado é que produz. Daí a necessidade de você estar sempre dosando o seu colesterol. Muitas vezes o paciente fica admirado por ser uma pessoa magra, que não é obesa, não tem excesso de peso, e fica admirado com o excesso. Como pouco, mas o colesterol está alto. Por quê? Porque a produção maior é do fígado. Obviamente que a alimentação contribui em torno de 15% a 20% para esse colesterol elevado. Se você já tem uma produção elevada hepática e você não tomar cuidado com a sua alimentação, esses 15% a 20% também podem fazer a diferença. Só respondendo a sua pergunta, o ovo
ele tem que acabar com esse preconceito, esse tabu. Você, mesmo tendo colesterol elevado, você pode ingerir o ovo nas suas mais diversas formas. Você só não precisa ter exagero. Se exagerar, como pode tudo... comer um ovo por dia, né? Um ovo por dia também não é recomendado, né? Obrigada, doutor Maurício. Nós conversamos aqui com o cardiologista Maurício Paes Landim. Queria agradecer a sua participação aqui no Notícia da Manhã mais uma vez. Eu que agradeço. Doutor. Muito obrigada, um bom dia.